Olá, eu sou o nutricionista Jonatas Galasso e estou aqui para mais uma live. Aí, desde o começo do ano, estamos fazendo várias lives aí. Hoje vou fazer uma live com a minha dentista querida, doutora Thaís. Esperar ela entrar aí. Hoje a gente vai falar de doença de Crohn. Doutora Thaís, ela é minha dentista, mas eu também atendo ela. Ela tem doença de Crohn e a gente vai falar sobre isso. Aí a doutora Thaís já pediu para entrar até. Tá bem rápido. Então começando antes das 7 até, para ser mais pontual possível. Aí, agora deu 7 horas. Oi, João. Aê! Deixa eu tirar aqui da tomada, arrumar melhor essa câmera. Pronto. Acabei meu último atendimento agora. Você tá me ouvindo direito? Tá, o som. Tô. E você tá conseguindo me escutar Tô, direitinho? tô conseguindo. Tá. Ainda bem, Então, beleza. eu pensei que você ainda eu fiquei preocupado, pensei que você ia para casa ainda. Não, Jonatas, até chegar em casa já tinha acabado o tempo da live. Então eu preferi ficar no consultório e conversar com vocês já direto do último atendimento, né? É isso aí, é isso aí. Que bom que deu certo, né? Deu. Hoje Só tirei meu gorro, aí o cabelo tá só. Não tem importância não, a gente ajeita aqui. dá para botar até um filtro aí, que eu não lembro como, mas dá. Sério? Ai, eu quero com filtro, porque ninguém merece ver o rosto de uma pessoa depois de um dia inteiro de trabalho. Aperta o Deixa... rostinho Ai, eu vi aqui, ó, Jonathan, e os filtros. Mas tem aí, filtro. será que vai para nós dois? Aí você vai ficar com batom também. Vai para você. Eu já usei, eu já usei. Você já Pode usar usou? e só Nossa, a ó, gente fica harmonizado. gostei daquele filtro lá. Ó. Muito bom. Eu Tem acho que eu vou vários aí, hein? ficar sem nada mesmo. Oh, meu Deus, a Sabrina falando, você tá linda, Thaís. Gente, eu tenho os melhores pacientes e os melhores amigos que alguém pode desejar nesse mundo. É, Eu vou ficar sem nada mesmo. Vai com a cara e com a coragem aqui, pronto. precisa, como eu costumo dizer, a gente não precisa porque nós já somos bonitos, né? Então, não precisa de filtros. Fale por você. Vai por você. Ai, ai, ai. Tô Hoje a gente vai, pronta. hoje a gente vai falar sobre doença de Crohn, né? Sim. Parece que a internet está meio ruim, assim, mas vamos ver se a gente consegue. Eu não sei se é a minha internet Ah, ou a sua, eu não sei. A imagem não está tão tá. legal, a nossa imagem, não só Não. a sua, a nossa Ah, imagem, tá? Eu não sei se é tá, tá, a internet, tá, mas vamos, né? É, tá. então, se apresente aí para as pessoas que não te conhecem, doutora. Tá joia. Bom, gente, meu nome é Thaís, eu sou ortodontista e ortopedista funcional dos maxilares, né? Trabalho aqui em Brasília, atuo na área já há mais de 20 anos e na época ainda da faculdade, lá atrás, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, portanto incurável, a doença de Crohn. Ou seja, eu estou com 41 anos agora, então são mais de 20 anos de diagnóstico, e essa doença é uma doença inflamatória intestinal, né? Ela comete todo o sistema gástrico intestinal. Então, eu venho lidando com essa doença ao longo da minha vida, né? E eu posso dizer, Jonatas, assim, para poder resumir de uma maneira que as pessoas entendam, é uma doença que ela faz lesões no meu intestino. Então, Uhum. como toda doença autoimune, né, o meu organismo, ele reconhece o meu próprio corpo como sendo algo estranho. Então, ele defende o meu próprio corpo. E aí, ele forma lesões ao longo do meu intestino, né? Então, forma machucados.
Jonatas, você acha que melhorou a internet ou continua ruim? Eu acho que melhorou. Melhorou? Então tá bom. E ao longo desse período, né, de diagnóstico, ao longo da minha vida, eu fui passando por crises. Então, os pacientes que têm doença de Crohn, eles passam por uma montanha-russa, vamos dizer assim, né? Você tem períodos de remissão, você tem períodos onde você está em crise, então que você tem mais problemas, né? Onde você às vezes não consegue ter uma vida normal e que você é hospitalizado muitas vezes, enfim. Então você passa por uma montanha russa. Ao longo desses mais de 20 anos de doença de Crohn, eu posso dizer que somente esses últimos anos, né, após até o nascimento do Heitor, que eu fui mãe, é que eu consegui ter uma vida com menos crise. Desde então, assim, desde o diagnóstico, quase que todos os anos eu tive crises onde eu fui parar no hospital. E aí, o que são essas crises? Essas lesões que se formam no intestino, elas, como são uma região onde você não tem como isolar, né? Você passa ali, tem um bolo fecal, passa, machuca, então você perde muito sangue, a sua alimentação, você fica muito debilitada, você tem até medo de comer, algumas pessoas até acabam desenvolvendo uma anorexia, porque os alimentos te dão Uhum, medo de comer e passar mal, né, Jonatas? uhum, E ao longo dessa jornada da doença de Crohn, eu passei por alguns profissionais da nutrição, inclusive, que até os profissionais próprios desconheciam, né, as indicações. Eu também pude compreender, Jonatas, com o passar dos anos, que para cada paciente existe uma prescrição nutricional diferente também. Não exatamente. necessariamente, né? Aquilo que Uhum, funciona para mim é o que vai funcionar para o meu amigo, mesmo que ele tenha o diagnóstico da mesma doença que eu tenho. uhum, Então, lá atrás, né, quando eu recebi o diagnóstico, eu fui proibida, por exemplo, de comer leite, tomar leite e os derivados. E eu lembro uhum. que na mesma época, né, uma grande amiga minha, que inclusive entrou aqui na live agora, a Suelen, ela mora em Portugal, eu lembro que na época a Suelen comentava, Thaís, eu posso tomar leite, eu acho que ela tomava iogurte, coisa que eu não podia ingerir, né? Então, eu acho que muito da questão nutricional também é pessoal, assim, super pessoal, né? Vai É. muito de cada organismo, né? Precisa ser muito conversado com os médicos e com o nutricionista, né? E eu posso dizer que nos últimos tempos foi aonde eu consegui finalmente, após tantos anos, entrar em remissão. E nos últimos tempos, né, eu tenho usufruído da dieta low carb, então eu reduzi significativamente a ingestão de carboidratos Aham. e com isso eu posso dizer que a minha qualidade de vida melhorou muito, sabe, Jonatas? Uhum. Eu acho que isso foi, de fato, um diferencial muito grande para mim. Mas também sei de pessoas que não se adequam a essa dieta, né? Eu ia até comentar isso com você. Uhum. Se, por exemplo, eu indiquei essa live, por exemplo, para um grupo de pacientes com problemas intestinais, né? Com doenças inflamatórias intestinais. E algumas pessoas já até me procuraram para falar assim, Thaís, eu não consigo uma dieta livre de carboidratos. Será que uma dieta com uma redução dos carboidratos já seria benéfica? Então, eu vou até aproveitar para também te perguntar, porque eu não sei, Jonatas. É, sim, a dieta low carb tem vários motivos, né? Acho que a gente pode ir falando um pouco mais sobre o que é a doença de Crohn, mas a dieta low carb, ela ajuda muito, né? Ela não é uma dieta no carb, né? Que as pessoas têm um preconceito, às vezes, as pessoas que não conhecem, não é uma dieta sem carboidratos, né? É uma dieta com uma redução de carboidratos, carboidratos saudáveis que a gente usa, né? E não Sim, inflamatórios, né? Que o mais importante, principalmente para quem tem doença de Crohn, né? São carboidratos não inflamatórios, né? Porque você já tem uma inflamação grave, né? sim, Que a doença de Crohn é uma inflamação grave, né?
uma das doenças autoimunes aí do intestino, né? Uma das doenças inflamatórias intestinais. E é uma doença autoimune e ela causa uma inflamação de todo o trato intestinal, né? Igual você Sim. falou, desde a boca, às vezes a pessoa tem até afta, né? Já começa na boca a doença de Crohn. Então, Midori falou alguma coisa aqui. Ela começa na boca e vai até o ânus, né? Vai até o final. Então pode dar uma Sim. inflamação no sistema todo, né? Mas o mais característico, assim, que eu saiba, eu vou te perguntar aí depois como é você, Uhum. mas é mais característico uma inflamação do lado direito do corpo. As pessoas sentem mais dores do lado direito do corpo. Por quê? Porque a doença de Crohn, ela ataca mais o intestino, o final do intestino delgado e o começo do intestino grosso, que é ali da parte direita do nosso corpo, né? Você... Então, isso, na verdade, Jonatas, do mesmo jeito que eu te falei a respeito da questão, né, nutricional, que é individualizado, a doença de Crohn, ela também vai se manifestar de uma maneira diferenciada para cada paciente. Uhum. No meu caso, especificamente, o meu primeiro diagnóstico foi de retocolite ulcerativa crônica, Sei, pelo fato de acometer mais a porção final ali do reto. E entendi. por esse motivo, as minhas dores, né, essencialmente eram mais do lado esquerdo, por exemplo. É o Hum, contrário do que você falou, entendeu? E tem isso. pessoas, mas tem pessoas, enfim, isso vai variando de paciente para paciente. Uma coisa que eu lembrei agora, que é muito interessante a respeito da questão nutricional, é que teve uma época em que eu estava tendo algumas crises, né? Nas crises, para as pessoas que não sabem, você tem uma série de diarreias, você perde sangue nessas diarreias, você tem, às vezes, supuração, sai pus quando você vai ao banheiro, né? E eu Uhum. lembro que eu estava tendo uma alimentação super regrada. E o médico, na época, ele me perguntou se eu estava comendo muita fruta. Então, você pensa bem, fruta é algo que a gente considera super saudável. E aí eu estava consumindo mais frutas. E ele falou, Thaís, às vezes você está tendo uma sensibilidade à frutose, ao açúcar das frutas. Isso. Então, isso eu vejo que muitas vezes acontece dentro, né, assim, do grupo dos pacientes de doenças inflamatórias intestinais, que é, às vezes, acreditar que o alimento é saudável e, Uhum. mesmo aquele alimento considerado saudável, também te fazer mal. Tanto que, depois dessa orientação, eu tive que reduzir um pouco o consumo de frutas, né? Tem até um teste que você faz de sensibilidade à frutose, e aí eu tive que regrar melhor a ingestão de frutas na minha dieta. Era uma coisa que até então, Jonatas, para mim, era algo de fato que eu desconhecia. Né, enfim, essa questão de frutas. Eu nunca pensei que isso Uhum. pudesse ser questionado, né? Uhum. Então, essa questão de frutas eu já passei por isso. A questão dos carboidratos, né? Eu sou uma pessoa que evito farinhas brancas, mas aí teve uma época que eu consumia a tapioca. E aí Uhum. depois também, né, quando a gente fez o corte da tapioca, eu senti que meu intestino melhorou também, quando eu Ah, diminuí o sim, consumo, né, da sim. tapioca. E aí depois você me explicando essa questão que a tapioca também pode inchar, etc. O E- inchaço do abdominal, eu acredito, também não posso falar por todos os pacientes da doença de Aham. Crohn, que possuem doença de Crohn, mas Uhum. nós temos inchaço abdominal constante por conta dos alimentos. As coisas que a gente come, nós temos uma sensibilidade, então acaba dando mais gases, sabe essas coisas? Então, Sei. depois também que eu adaptei essa dieta para a redução desses carboidratos, eu senti menor inchaço abdominal. Isso para mim foi, nossa, foi um alívio, né? Tanto que eu não gosto de nada muito me apertando, porque eu sei que dependendo daquilo que eu me alimentar, pode ser que me dê um pouquinho de inchaço abdominal. Uhum. Reduzir a minha ingestão de carboidratos foi determinante para reduzir esse inchaço, porque não é só pelo inchaço, é pelo incômodo, às vezes dói. Então, Dó. isso também me trouxe mais qualidade, entendeu? Aham. Eu acho interessante, assim,
primeiro a frutose, ela não é um carboidrato saudável, assim, digamos assim, né? Por exemplo, a frutose, ela está muito implicada ali na gordura no fígado, tá? As pessoas Sim, acham ainda que é gordura que provoca gordura no fígado. Não é, né? É frutose, mas a gente tem que também, né, Jonathan? é, Também, né? atentar que frutose tem no açúcar, tá? Então, Uhum. tá, claro, né? Não é que todas as frutas fazem mal, né? Mas principalmente o açúcar, né? A frutose do açúcar realmente ela é muito prejudicial, né? Mas tem frutose também nas frutas, então é bom evitar. E como você disse, por que eu acho que a doença de Crohn ela é muito individual, assim? Porque as lesões, assim, ao meu ver, eu acho que é porque, primeiro que é, tem a genética, né? Que tem um fator genético. Uhum. Mas é Sim, que as pessoas têm lesões em locais diferentes. Então, com certeza. não pode ser igual para todo mundo, sabe? Porque se Sim, elas têm lesões em locais diferentes, elas vão absorver os nutrientes de forma diferente, né? sim. Então, assim, isso é Ah, muito sim, é verdade. É verdade. Às vezes aquilo que faz mal para mim não necessariamente vai fazer para outra indivíduo. pessoa com a E doença de Crohn. você falou que a sua amiga ela pode tomar leite, né? Sim, então, Sim. tranquilo. Uhum. Então, eu acho que vem disso, vem do local da lesão, sabe? Porque Uhum. depende do local da lesão que você não vai conseguir absorver os nutrientes nesse local, Sim, né? Então, como você disse, você pode até ter uma anemia, até não só por medo de comer, mas você pode ter uma anemia por falta de absorção, por causa que está inflamado, o intestino inflamado ele não absorve os nutrientes, né? sim, Então, você pode sim, ter anemia, você pode ter uma perda de peso grave, assim, pode ficar bem magra também, né? sim, total. É muito comum, por exemplo, na crise, os pacientes com doença de Crohn perderem de fato muito peso, porque a gente não absorve. Ou mesmo quando estamos saindo da crise, né? O médico ou o nutricionista eles fazem uma complementação ou suplementação. Eu não sei a diferença, Jonatas, mas para Hum, poder complementar esses nutrientes que a gente não absorve, essas vitaminas que muitas vezes faltam. É muito comum para a gente fazer o noripurum, que é o ferro sérico, porque de hum, fato os níveis de anemia, né, são muito altos. uhum. Então, a gente perde muito nesse quesito. Eu acho que você entrar em remissão da doença é, de fato, um conjunto É um alívio, né? entre manter uma atividade, né? Você Uhum, está ativo fisicamente, se uhum. alimentando melhor, cuidando da sua saúde mental, né? É porque essa questão da fruta, que eu até levantei aqui, é porque, assim, eu particularmente, eu amo comer. Eu adoro sair para comer. Fruta, Eu gosto de comer, no né? geral, entendi. Então, tipo assim, ter uma dieta muito restritiva é uma coisa que também é para mim, por exemplo, Jonatas, você às vezes posta que faz jejum prolongado, sei lá, que fica, né? Dias, é. É uma coisa que para mim, por exemplo, jamais seria possível, entendeu? Não vai rolar jejum, não vai rolar uma dieta com 3 alimentos extremamente restritiva, tipo assim, não vai Ah, rolar isso. aham. Por quê? Eu gosto de comer, eu sou uma pessoa que eu não bebo, eu não fumo, tipo assim, eu não sou muito de sair Ó, para balada. A minha paixão é sentar para comer bem, entendeu? Então, assim, é muito difícil eu me adaptar a algo restritivo. Acredito que isso seja, de fato, uma, né, constante. Eu acho que os pacientes devem também reclamar sobre isso. Uma dificuldade que eu tenho foi que nem eu te falei, às vezes querer fazer um lanchinho, alguma coisinha assim, o que será que poderia substituir? Ah, um omelete, uma coisa assim. Mas tem hora que você não quer ver ovo na sua frente, entendeu? Então, assim, ah, você vai com o tempo entendendo, né, e variando mais o seu cardápio para aquilo ficar mais viável para o seu dia a dia. E aquilo que a gente até conversou na última consulta, de transformar em
algo mais viável no sentido de que é low carb e não no carb, que às vezes vai acontecer de você ingerir um carboidrato. Inclusive, o meu médico até comentou que é bom que, vez ou outra, né, se você não é alérgico a determinado alimento, que Aham. você, de fato, uma vez ou outra tenha contato com algum alimento para que você não cesse por completo, né, o seu a sua Digestão. digestão, como é que é o seu processo isso, né, de digestão desse alimento. Ele mesmo fala que às vezes é bom fazer um ciclo, né? Então, assim, não comer pão todo dia, mas às vezes uma eventualidade ou outra, que também isso não é algo que eu preciso cortar da minha vida para sempre, né? É, é, duas coisas que é interessante que eu pensei, né? Outra coisa que, retornando um pouquinho ali no que as pessoas acham que é saudável, né, também, e às vezes para a Sim, doença de Crohn não é, uma coisa que às vezes, dependendo da pessoa, né, sempre é dependendo da pessoa na doença de Crohn, sim, dependendo da pessoa é fibra. Então, sim. assim, às vezes a pessoa come fibra pra caramba, assim, achando que tá super saudável e tá fazendo Sim, muito mal a doença de Crohn dela. Então, tem que tomar cuidado. geralmente. Sim, geralmente em crise, nós somos proibidos de comer salada, por exemplo. Salada, a não ser que seja, né, legumes cozidos, alguma coisa nesse sentido, mas as folhas ou coisas que possuem muita fibra, realmente Uhum. a gente tem que cortar, para você ver que como é distinto mesmo a alimentação daquele paciente que está em crise mesmo, né? Aham. E assim, eu conheço nutricionistas e médicos que ficariam indignados aí com essa frase de low carb é restritivo. Mas, né? Mas ficariam bem indignados, assim. Porque, assim, né? É claro, né, é uma dieta que você vai tirar alguma coisa, senão não seria uma dieta, né? Uhum. Mas, assim, você acaba acostumando, né? Eu tenho 7 anos que eu faço, tem gente que faz há 20 anos a low carb. E assim, a gente tira, são as coisas mais inflamatórias mesmo, né? O trigo, né? O açúcar, não são todos os carboidratos, tá? E Uhum. também tem que salientar que, assim, tem a low carb para emagrecimento e Sim, tem a cetogênica para emagrecimento e a low carb e a cetogênica para tratamento, né? Que sim. é diferente, né? O nosso, por exemplo, o nosso foco é a doença de Crohn, né? Não é emagrecimento, né? Uhum. Você Uhum. emagreceu até bastante, até, né? Depois Uhum. no começo, mas o nosso foco sempre foi a doença de Crohn, né? Sim, A inflamação, né? sim. E a low carb é uma dieta anti-inflamatória. Isso que é importante a gente frisar, porque que até os médicos recomendam low carb, não só os nutricionistas, né, mas os médicos também Sim, recomendam low carb para doenças inflamatórias intestinais, como uma delas é a doença de Crohn, né? sim, Inclusive, sim. a doença de Crohn é a mais grave delas, né? É bem, bem, Uhum. bem ruim a inflamação, né? Sim, O que eu achei interessante, que eu estava estudando sobre isso, é que a inflamação da doença de Crohn, ela atinge as 4 camadas do intestino. O intestino tem 4 camadas. sim, E a inflamação da doença de Crohn atinge todas as camadas, inclusive até pode sair e se sim, ligar a outros órgãos, essa sim. inflamação. Então, é muito. Na verdade, Jonatas, eu falo assim que só quem tem doença de Crohn entende outra pessoa que tem doença de Crohn. Aham. Porque eu falar para alguém, para eu falar para o meu marido, assim, que eu tô com dor da doença de Crohn, Ele não ele vai nunca vai entender. compreender, de fato, o É, que é aquela dor, né? é, É só quando eu tô com alguém que também tem, que entende. Às vezes eu brinco que parece que eu tenho um pequeno samurai no meu intestino com uma katana, com uma espada samurai, me cortando por dentro. E não é exagero, é uma dor que não, eu não, sabe, é difícil até de explicar. é, Você acha que você vai morrer.
Então, assim, é muito sofrido. Quando você está em crise, você tem emergência de ir ao banheiro, e às vezes você vai e sai gotas de sangue. Só que E, às vezes, Jonatas, na crise, você vai 10, 15, 20 vezes ao banheiro para aham, eliminar sangue, entende? Então é uma doença muito debilitante e, mesmo, assim. É por isso que eu te falo, a nossa relação com os alimentos acaba sendo assim diretamente afetada por essa questão de que tudo interfere na nossa qualidade de vida mesmo. Você come, você sabe que você vai passar mal, você vai ao banheiro, ou aquilo vai te causar dor. Então você às vezes não come, ou come já sabendo que vai passar mal. Então a sua relação com a alimentação, ela é mais delicada, entende, Jonatas? Até sim, eu chegar no equilíbrio, é por isso sim, que eu te falo, são mais de 20 anos de diagnóstico para eu aham, poder saber hoje, né? Assim, eu já sei que eu comendo determinado alimento, eu vou responder bem, mas eu sei que também comendo aquela outra coisa, eu já sei que a minha digestão não é tão boa. Eu acho que vai muito isso do feeling, do período que você está da doença, né? Se você está em crise, muitas vezes você tem uma limitação, uma restrição de fato, né? E eu acho interessante trazer aqui a low carb, isso que você falou. Também foi uma surpresa para mim, porque eu uhum. também pensei, cara, ferrou, vou ter que comer só ovo e carne, sei lá. Aí não E é, aí né? depois, Hum, depois você vai entendendo que não, que são várias outras coisas, você vai isso. compreendendo, fazendo receitas. Eu preciso me aprimorar mais na parte de receitas, Ah, mas assim, a gente gosta eu muito, tô melhorando. a gente gosta. Ah, Não, e você liberou também o chocolate 70%. isso. Então, isso, poxa, graças a Deus, cara, porque se eu não tivesse nenhuma coisinha de doce, ai, eu ia morrer. Bom, né? Quanto menos açúcar, melhor. Não, O açúcar e o trigo, eu acho que eles são os maiores agressores aí sim, para a doença de Crohn, né? Porque não sim. são alimentos inflamatórios, né? E outra coisa também, Uhum. não são só esses dois, tem a trinca da morte aí, as pessoas falam. É a trinca da morte, açúcar, trigo e óleos de semente, tá? Eles são extremamente inflamatórios. Qual é o problema do óleo de semente? Se você come fora, você vai comer óleo de semente, né? Eles É, não vão cozinhar no restaurante com banha, não vão cozinhar no restaurante com manteiga para você, né? É, é muito difícil. Então, uhum, assim, é para você ver como a doença de Crohn é restritiva, né? Porque, assim, quem quer só emagrecer, por exemplo, na low carb, até se uhum, preocupa, né? Com certeza se preocupa com os óleos de semente, mas não é no nível que a pessoa que tem doença de Crohn, né, se preocupa, entendeu? Porque os sim, óleos de semente são inflamatórios, né? Então, é sempre bom evitar sementes, né? Tipo, aqueles óleos de cozinha, né? Óleo de algodão, óleo de girassol, canola, óleo de uhum, soja, todos esses são inflamatórios. E eles são muito usados, né? Para fazer tudo, para sim, fazer bolo, para fazer para fritar a carne, que é low carb, né? Mas tá lá na carne o óleo de semente, né? sim. Então, Então, o de preferência é usar o azeite, a banha e a manteiga, né, Jonatas? isso, e o óleo de coco. O óleo de coco, inclusive, ele é Óleo de coco. anti-inflamatório. Ele é anti-inflamatório, o óleo de coco. Então, é interessante. E também, sempre é interessante comer peixes mais gordos, assim, que tem ômega 3 porque o ômega 3 é um anti-inflamatório forte, né? Uhum, Muito na doença de Crohn. uhum. Ou a maioria das pessoas não tem nem condição de comer, assim, salmão toda hora. Salmão, Ou se não, é, atum, né? Dá para comer sim, sardinha. Dá para comer sardinha. sim, Mas, assim, a suplementação de ômega 3 é bem, né? A gente já tinha até discutido isso, né? É foi. bem recomendada, tá? Eu acho interessante a gente falar todos os sintomas, assim, não sei se você já teve todos, mas o principal é dor abdominal, né? Que você já Sim, disse. Aí isso. as pessoas elas podem ter diarreia,
perda de peso grave, igual a gente já falou, né? Pode ter Isso. muita fraqueza, né? Também. Uhum. Você já teve Fadiga. fraqueza, assim, no dia, ficar bem fraca? Já... Não, essa fraqueza, Jonatas, que eles relatam na crise, Ah, não é uma fraqueza, não é uma fraqueza do tipo uma anemia, por exemplo. É uma fadiga que muitas vezes você não consegue levantar da sua cama, sim. entende? Entendi. Realmente você fica sem forças. Então, é um combo onde a pessoa muitas vezes perde muito peso, justamente por isso, para de absorver os nutrientes alimentares. A pessoa apresenta uma anemia, automaticamente você fica sem energia. Então, você tem essa fadiga, que é o que eu digo assim, é muito diferente de você estar cansado. É uma fadiga, uma exaustão que você não consegue muitas vezes levantar. Já tive episódios de crise onde eu fiquei de fato de cama, Jonatas, sabe? Onde eu não conseguia, por exemplo, trabalhar. Eu sou uma pessoa que sou autônoma, então eu trabalho aqui no consultório e inúmeras vezes meus pacientes que me acompanham ao longo, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 20 anos, desde quando eu comecei, e que me acompanharam ao longo de tantos períodos da minha vida. Já aconteceu muitas vezes de eu estar atendendo paciente, passar mal, tiro a luva, vou ao banheiro passando mal, volto, coloco a luva, atendo o paciente, né? Já aconteceu porque às vezes você não tem uma regulação, né? Aham. Mas todos esses sintomas, acredito eu que quem tem doença de Crohn já passaram por isso. E, como eu te falei, eu acho que só quem tem doença de Crohn entende outra pessoa que tem doença de Crohn. Nada do que eu falar aqui vai conseguir representar com palavras o que a gente passa. Tá. E também tem uma diminuição do apetite também, né? Porque você falou, né? A pessoa às vezes ela tem até medo de, Sim, de comer. E assim, a fome, ela é cerebral. A fome é no cérebro, não é no estômago. Então, como você está com medo de comer, de repente isso pode contribuir também para a perda de apetite, né? Jonatas, quando você está em crise, que você vai ao banheiro, como eu te falei, não são 3 vezes, você vai 10, 15, 20 vezes e você vai evacuar sangue. Sangue, né? Então, às vezes, você bebe um copo de água, e você tem urgência em ir ao banheiro. Então, daí você tira. Por que eu conheci tantas pessoas ao longo dessa minha trajetória com a doença de Crohn que desenvolveram, por exemplo, uma anorexia nervosa, um medo de comer, porque poderia desencadear, né, uma outra crise. Então, acaba, como eu te falei, restringindo muito. Ou se não, já sabe algum alimento que se adapta melhor, que sabe que a digestão é melhor, consumindo muito só aquele alimento Ixi. ali, entendeu? Então fica uma alimentação muito pobre do ponto de vista nutricional, né? De vitaminas, enfim. Então acaba ficando desnutrido mesmo, entendeu, Jonatas? Aham. Ou acontece também muitas vezes do paciente, ele tá no peso adequado, né? Uma das coisas que eu mais escutei na minha vida toda. Nossa, Thaís, mas nem parece que você é doente, né? É uma das coisas que eu mais escuto. Não parece que você tem uma doença autoimune. Por quê? Parece. Muitas vezes você está no peso adequado, Uhum. você fisicamente você está bem, porém o seu intestino ele é incapaz de absorver com o intestino que não é doente. Então, às vezes, você está fisicamente bem, mas os seus exames, né, laboratoriais, eles estão com déficit de vitaminas, como eu te falei, né? Enfim, seus hormônios estão Sempre. todos bagunçados, É. né? Porque muitas vezes a sua parte externa, a sua parte física, ela não demonstra o que os seus exames laboratoriais eles estão te dizendo. E tem muito a ver com essa questão da gente não absorver corretamente esses nutrientes. Provavelmente está passando também por uma fase de anemia, porque está perdendo sangue. Então, assim, isso é muito comum. É uma coisa que a gente até brinca, a gente escuta muito também. Ah, você já tentou tomar tal coisa para ver se melhora? As pessoas não têm uma compreensão de que é uma doença que não tem cura, Não. né? Ela tem
controle, é como uma diabetes. Você está em remissão, mas E você vai lidar com essa doença para o resto da sua vida, né? infelizmente, é uma doença sem cura, né? E infelizmente nós temos hoje em dia muitas doenças autoimunes, né? Se eu não me engano, são mais de 80 doenças autoimunes. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Sim. É muito famosa, né? Mas tem muitas outras aí, né? Tem psoríase, né? E tem várias. Mas eu acho que a doença de Crohn é uma das mais graves, assim, talvez menos que diabetes tipo 1, mas é muito grave mesmo. Então, Jonathan, eu acho que todas têm um grau de gravidade ah, dependendo de como você está cuidando, né, ah, dessa doença, uhum, né? E cada vez mais a medicação, no nosso caso da doença de Crohn, ela também passou por processos de de evolução, evolução né? durante, né, ao longo desses 20 anos. Quando eu fui diagnosticada lá atrás, com 17 para 18 anos, tinha um grupo de medicamentos. Hoje em dia, né, já tiveram outras medicações, medicamentos biológicos, enfim, Stelara, uma série de outros medicamentos que também foram melhorando a nossa qualidade de vida, né? Eu acho que isso também é bom ser dito, né? Porque É, vai evoluindo, você consegue viver bem melhor, né? eu acho interessante a gente dizer que a gente não está falando aqui na live que só dieta ajuda, né? A medicação tem que ser utilizada, né? E hoje em dia a evolução dos medicamentos está muito legal, né? Está muito boa, está tendo ótimos medicamentos mais fortes e que ajudam mais, né? Também. Quando eu recebi o diagnóstico, por exemplo, Jonatas, junto com o diagnóstico da doença de Crohn, o médico na época, ele chegou a falar para mim que se eu tivesse o sonho de ser mãe, que era melhor eu não pensar sobre isso, porque muito provavelmente eu não conseguiria engravidar, por exemplo, né? Pela questão do imunossupressor que a gente usa, né? Pela questão da própria doença em si. Então, o meu diagnóstico, ele veio junto com uma sentença assim, de incapacidade muito grande de trabalho, porque ele falou que provavelmente eu não conseguiria me colocar no mercado de trabalho, uma vez que eu teria inúmeros atestados médicos, inúmeras crises. Então, ele já deixou bem claro isso para mim. Então, o meu diagnóstico de doença de Crohn, ele foi um diagnóstico muito duro, sabe, Jonatas? Por Terrível. isso que eu estou te falando. Há 20, né, há mais de 20 anos atrás, eu recebi não só o diagnóstico da minha doença de Crohn, como eu recebi a notícia de que se eu quisesse, talvez eu não pudesse ser mãe, muito provavelmente, Uhum. que muito provavelmente a minha carreira profissional estaria comprometida pela questão de que a doença é extremamente debilitante. Enfim, ele me deu um panorama que foi muito triste, foi muito. Aquilo me colocou numa situação assim de tristeza profunda, porque eu não sabia como é que eu ia lidar com aquilo, né? Uhum. Dali para diante. Imagina você, eu estava com 17 anos, eu estava na faculdade de odontologia. Uhum. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu não sabia nem se eu iria me formar, né? Uhum. Então, você vê que como o profissional lida com isso é muito determinante para o paciente, né? Eu lembro que um dos primeiros nutricionistas que eu fui, por exemplo, ele me passou uma dieta, Jonatas, que Uhum. seria impossível qualquer ser humano seguir, entendeu? Foi uma dieta que foi muito limitante, né? Era difícil ter aqueles ingredientes na minha casa, não eram coisas que eu gostava, não eram coisas que para mim funcionariam. Então, assim, foi um processo também de adaptação. A relação do médico, do nutricionista, eu Uhum. acho que também influenciou muito na nossa qualidade de vida, nesse sentido também, de você acreditar mais que você pode ficar melhor, né? Com certeza, com certeza. E eu acho interessante, Thaís, a gente citar aí que é bem. Eu achei muito legal quando eu estava lendo bastante sobre isso, que assim.
não sei se você já percebeu, não é só a doença de Crohn, como todas as doenças autoimunes, elas estão aumentando bastante. Não sei se você já percebeu, a quantidade de pessoas com doenças autoimunes está aumentando muito, né? Tá? E isso, assim, Sim. por quê, né? Eu acho que é interessante. Tem um vídeo muito legal no YouTube de um canal chamado Super Nutridos aí, que eu sempre recomendo para meus pacientes, esse canal, que fala sobre doença de Crohn, assim. Não sei se você já viu, mas é interessante, Não. tá? Nesse vídeo eles falam disso, né? Por quê? Logo no começo do vídeo. É um canal que ele faz documentários. Então, assim, o vídeo tem tipo Uhum. 1 hora. Mas por que isso acontece? Sabe? Por que na a mesma velocidade praticamente da obesidade, do diabetes tipo 2 está aumentando a quantidade de doenças autoimunes? A mesma velocidade. Uhum. Não para, né? Uhum. Então, isso tem muito a ver Uhum. com a alimentação, né? Porque, assim, com certeza tem, sabe? Então, a gente tem que falar sobre isso. Uhum. Tem a tríade lá, eles falam bastante da tríade das doenças autoimunes, né? Que são 3 coisas que são necessárias, assim, para a doença autoimune, né? Primeiro, a predisposição genética. Então, assim, se seu pai, seu irmão, Sim. tem sua mãe, tem doença de Crohn, então você pode ter, né? Tem uma chance maior de ter. Segundo é fator ambiental, que aí entra, assim, né? A, o que você está comendo, né? E também tem o terceiro é permeabilidade intestinal, sabe? Então é bem interessante isso. O que é permeabilidade intestinal? É assim, as células do nosso intestino eram para ser bem juntinhas, bem coladas uma das outras. Uhum. Só que nem todo mundo é assim. Por quê? Porque tem coisas que provocam essa abertura entre as células do intestino, tá? Acho que, não sei se Uhum. você já ouviu falar de permeabilidade intestinal, mas, assim, por exemplo, principalmente o glúten, né, que é o glúten provoca essa abertura entre as células do intestino. O que isso provoca? Isso provoca as bactérias, né, e os alimentos que estão no intestino, eles acabam caindo na corrente sanguínea, tá? Então, imagina um Uhum. monte de bactéria caindo nas correntes sanguíneas. O que acontece? Uma hora ou outra, o seu sistema imunológico vai ficar superativado, hiperativado. Porque toda hora está aparecendo um lugar que não deveria aparecer, está aparecendo bactérias. Toda hora, bactérias, bactérias. E isso provoca uma super excitação do sistema imunológico, né? E isso provoca autoimune, tá? Porque como ele está super, né, ativo, ele acaba e começa a atacar também o seu corpo, né? Então, eu acho interessante a gente falar isso, sabe? Nessa live também, porque, assim, igual eu disse, Uhum. a doença de Crohn é uma das 80 doenças autoimunes, né? Então, e por que Uhum. está aumentando tanto, né? Então, por isso que eu defendo muito a low carb, sabe? Porque é uma dieta anti-inflamatória, que ela não só ajuda quem já tem a doença de Crohn a não inflamar mais, né? Que já está Uhum. inflamado, né? Mas ela ajuda as pessoas a não terem doença de Crohn também, né? Porque se você Uhum. tem, igual eu falei, né? Se você tem um fator genético, né? É interessante você fazer uma dieta anti-inflamatória. Se você já tem uma pessoa, né, na sua família que tem. Sim. No seu caso, alguém da sua família tem também? Olha, Jonatas, o meu pai, ele faleceu sem um diagnóstico, mas ele tinha algumas características que batiam muito com a doença de Crohn. Então, a gente acredita
que o meu pai tinha também doença de Crohn, apesar de que não foi diagnosticado. Ah, E hoje, eu acho que esse diagnóstico ele vem mais fácil, mas também há mais de 20 anos atrás, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu tomei muito remédio errado e recebi diagnóstico errado pra caramba, até chegar na conclusão que era retocolite e que depois, enfim, né, era doença de Crohn. E uma coisa que eu sempre escutei também ao longo do meu tratamento é que quem tem uma doença autoimune, ela geralmente tem mais propensão, não sei se é essa palavra também, a ah, ter outras doenças autoimunes, isso, né? isso. Então, por exemplo, a pessoa, né, que tem Crohn pode vir a ter outras doenças por conta da doença autoimune, né, Jonatas? Isso, isso. E uma das coisas que também é interessante que a gente coloque é que pessoas que possuem doença autoimune, como eu possuo, têm mais chances também de manifestação do câncer, por exemplo. Então, se você Uhum, associa, né, no nosso caso, sim. uma maior chance de câncer intestinal e associado, perdão, a esse diagnóstico da nossa doença, você ainda tem uma alimentação pautada em açúcar ou farinha branca, etc., você está potencializando, né, a chance disso vir a acontecer, né? Uhum, Então, eu acho que quando você muda o mindset, né, pensando que os alimentos, eles podem vir a ser também um fator de tratamento, você começa a ter mais cuidado com aquilo que você ingere, né? e- E a gente, eu acredito assim, que quem está escutando e que também tem doença de Crohn, entende que a gente se alimentando melhor, a gente se sente melhor. É fato isso, a gente sente na pele isso, sabe? uhum. Talvez até com mais sensibilidade do que uma pessoa que não tem esse tipo de problema. Né? Às vezes uma pessoa que está com nenhuma doença, às vezes come uma besteirinha ou outra, não sente tanto o efeito ruim que esses alimentos causam na gente. Eu acho que nós somos muito mais sensíveis, né, para como o alimento pode fazer bem ou mal para a gente, sabe, Jonas? A nutrição é toda baseada nisso, né? A ciência da nutrição, né? É como os alimentos podem ajudar a sua saúde, podem funcionar até como remédios, né? Sim, Antigamente lá, eu não lembro qual era a época, eu acho que era 450 antes de Cristo, o Hipócrates, ele falava que o alimento seja seu remédio, seu remédio seja seu alimento. sim, Na época não sim. tinha remédios assim, né? E eu acho que outra frase que eu acho interessante, não sei quem é que disse, mas eu acho muito interessante, que é o alimento é o remédio que você toma todo dia, né? Então você tem que tomar muito É cuidado com isso. verdade. Você está tomando um remédio todo Uhum, dia. Ou ele pode fazer mal, ou ele pode fazer bem, né? uhum. Então você tem que tomar muito cuidado, né? E, e assim, a gente estava falando, né? Você estava falando. Jonas, Ah, diga. Caiu? não, eu acho que teve uma pessoa que perguntou o nome do canal Tá. que você falou a respeito das doenças autoimunes. Tá. Chama Supernutridos, bota lá no YouTube, bota Supernutridos, doença de Crohn. Já, você vai achar o vídeo que eu falei, que tem 1 hora. É um canal de documentários com muitas pessoas aí famosas, aí, nutricionistas e médicos famosos. E bem interessante, tá? É um canal muito interessante. É, e eu achei legal você falar, né? É interessante a gente falar que como quando você já tem a doença de Crohn, que é uma doença autoimune, você pode ter asma, você pode ter psoríase, você pode ter artrite reumatoide, diabetes tipo 1. Então, você pode ter várias outras doenças autoimunes, né? Eu acho, Sim, eu acho que um dos motivos é esse que eu falei da permeabilidade intestinal, que você, como você hiperativou, obviamente que não de propósito, né? Mas você sim, hiperativou o seu sistema imunológico, então ele pode atacar outras partes também do seu, não só o intestino, né? Pode a sim. pele, né? A psoríase é uma doença autoimune da pele, né? Uhum, sim.
Mas tem muita gente, por exemplo, que me pergunta, por exemplo, Thaís, agora que você está em remissão, o que que você fez para você estar em remissão? E aí é que nem eu estava comentando, que eu acho que é um conjunto também de fatores, essa questão da nutrição, né, associada ao fato de ser uma pessoa ativa, né? Então, Bastante. mas isso é uma coisa que eu falo até aqui com os pacientes, né? Até do ponto de vista odontológico, são orientações que eu passo constantemente aqui na clínica, né? Para você fazer, nem que seja uma caminhada, a caminhada é excelente. Se você está parado, começa caminhando, né? Faz alguma coisa, movimenta esse corpo. Você fazer uma atividade, você está estimulando os movimentos peristálticos. Você vai fazer trabalhar também seu intestino, sabe? Então, do mesmo jeito que é maravilhoso para liberar uma serotonina, um relaxante muscular aqui e diminuir um pouco esse bruxismo, também vai ser bom para a gente no sentido de trabalhar essa musculatura intestinal. Então, essa questão da atividade física, quem tem a possibilidade de fazer o acompanhamento da psique, né? Eu faço psicanálise há muitos anos, tem as pessoas que fazem terapia. Eu acho que isso é interessante, Jonatas. Muitos estudos também fazem aquela associação da absorção do intestino com questões ligadas à depressão, né? A fatores emocionais. Eu acho que tem uma liberação, né, de hormônios essenciais aí no intestino. Então, muitas pessoas que têm doença de Crohn também passam por alguma questão emocional, né? Então, por isso que eu falo que é realmente um conjunto. Eu digo assim, gente, não tem uma semana que eu passe sem médico, meu Deus. Porque ou é consulta, é tenso, ou é gastro. Nossa, é muita coisa, Jonatas. Aí você vai no hematologista para ver se seu sangue tá legal. Aí tem o retorno do Nutri. Aí vai no prócto para ver se tá tudo bem. Então, assim, uma vida com uma agenda de médicos, assim. Quem tem esse privilégio de estar fazendo esse acompanhamento aqui em Brasília, né? Nós somos pessoas privilegiadas também na questão da rede pública, que tem um grupo de médicos, né, qualificados nas doenças inflamatórias intestinais, um grupo muito bom, mas nós somos pessoas que estamos sempre assim, buscando e indo em consultas e etc. Então é interessante falar sobre isso, porque também, por melhor que seja a sua dieta, se você é uma pessoa sedentária, né? Se você é uma pessoa que não também trabalha, né, multifatorial, essa remissão também com certeza é mais difícil, né? O intestino, ele é muito, muito, muito importante para a liberação de certos hormônios aí, como a serotonina, Sim. Né, que é o hormônio do prazer, né, da felicidade, assim. Sim. Então, assim, se eu não me engano, 70% da serotonina é produzida no intestino. Você imagina você tá com o intestino inflamado, né? Então, é isso. Exato. Isso afeta muito o emocional também. Muito. Né? É por isso que eu acho muito válido isso aí que você falou do tratamento psicológico também. Né? É muito importante. Né? Faz muita diferença. Uma coisa que eu queria que você falasse, assim, qual foi a maior diferença que você sentiu antes e depois da dieta low carb? Ajudou você? Sim. Eu achei que eu tive mais disposição. Então, muitas vezes... Não, até hoje eu confesso que eu fico com preguiça de fazer atividade. Mas antes estava muito pior. Então, eu acho que a dieta low carb me ajudou muito nessa questão da disposição. Então, eu fiquei, acho que mais disposta para fazer as atividades, para acordar. Então, assim, às vezes eu falava, gente, será que eu tô com anemia? Eu tô com uma preguiça, eu tô cansada, eu tô sem ânimo, eu tô sem energia. E às vezes meus exames estavam bons, né? Mas eu pude compreender que tinha a ver também com aquilo que eu estava ingerindo. Então, eu acho que modificou muito essa questão da disposição. Essa questão que eu te falei, Jonatas, a respeito da digestão, onde muitas vezes, após a ingestão dos alimentos, eu tinha aquela distensão abdominal, eu ficava bem inchada, ou senão
Sim. o pós, né, o pós-refeição era mais demorado, sabe aquela digestão que não acontece, né? Sim. Então, com a low carb, eu senti assim muito melhor. Eu senti que a minha digestão ficou mais natural, ficou mais de boas. Eu não encho mais como eu inchava antes. A minha barriga tá de boas aqui. Ótimo, Menos dor, ótimo. né? Menos dor. Isso, O isso é fato de você, nossa, principal. Jonatas, você terminar uma refeição e falar assim, gente, eu tô sem dor. Eu comi e não tá doendo nada. Então, isso foi maravilhoso para mim. Então, mais disposição, menos dor Hum, e menos inchaço, né? Eu acho que esses três le- pontos foram legal. os três pontos que eu vi maior diferença para minha vida, com certeza. Tá. E com relação à dieta low carb, qual foi o maior assim desafio para você Dificuldade. de que você ficou chateada de tirar assim? Tudo. Tudo. Eu gosto de comer de tudo, né? Bom, como eu falei, eu gosto muito de comer pra caramba, gosto pra caramba mesmo. Então, Ah, assim, cortar alimentos é uma questão de adaptação, é realmente uma questão de adaptação. Então, no início, é o mesmo que eu falo para os meus pacientes também. A gente monta o aparelho, o que que eu falo para o é, paciente? é, Vai ser chato, sim. Eu falei isso para você, inclusive, Jonatas. foi. Então, tem o início que é muito chato. Se eu falar para você que, poxa, foi super de boa, nossa, imagina, ficar sem comer carboidrato, ficar sem arroz, ficar sem no seu. Não, não foi de boa. Os É uma docinhos, né? adaptação, por quê? Eu só vi o seu Instagram você recebendo docinho de paciente todo dia. Não tenho culpa, né, gente? Eu recebo presentes. Mas, assim, é difícil porque imagine você, eu estou adaptada a uma alimentação há 41 anos. Então, É, tem 41 anos que eu como um pãozinho, que eu como ali um risoto. Eu amo um risoto, entendeu, Jonatas? Que eu sim. como uma pizza, vez ou outra. Então, se eu falar para você que é fácil, né? Uhum. Come um pão low carb, substitui por um pão low carb. Gente, convenhamos, Jonatas, por mais legal que seja a receita, o pão low carb não tem nada a ver com pão. Eu prefiro nem Pô, comer, sacou? Eu falo que eu vou comer qualquer coisa, assim, outra coisa, mas não é pão, entende o que eu quero dizer? Então, sim, tipo assim, sim. tem um É. início ali de adaptação que é punk. Então, por exemplo, eu que gosto de café, eu falo assim, meus amigos que gostam de tomar o café com açúcar, tá errado? Não tá errado, toma do jeito que você quer. Mas você no início, para você acostumar aquele paladar ali para tomar, Ah, entender ali os aromas do café, você vai se adaptando a tomar sem açúcar, até que você pega gosto naquilo ali, você fala, pô, não dá para adoçar esse café, eu vou estragar esse café, né? Então sim. eu acho que tem essa fase de adaptação, né? Em que você dá uma sofrida ali, porque você vai deixar de lado hábitos de uma vida inteira, mas também, Jonatas, você depois que você se adapta a essa alimentação, que você vê que você está se sentindo melhor, é muito difícil também você voltar atrás, Aham, aham. né? É igual. Então, igual- assim, você não consegue regredir, entende o que eu quero dizer? Eu posso até, por exemplo, assim, Jonatas, minha família é toda mineira, sei lá, tá fazendo um bolo e tal. Eu posso pegar um pedacinho de bolo, mas eu não consigo mais comer 5 fatias como eu comia antes. Aham, Entende o que eu quero dizer? entendo. Muito bom, né? Muito bom. É isso, é isso. E, Você não consegue voltar, né? eu acho assim, agora eu não vou lembrar também, que eu sempre vejo, o Instagram tem muitos memes, assim, muitas frases, sabe? Agora eu não vou lembrar, mas era tipo assim, tudo que é importante para a sua vida meio que traz um sofrimento primeiro, você tem que passar É um punk. desconforto, né? Não um sofrimento, um desconforto, mas isso é importante. Sim, É igual você usar o aparelho, é desconfortável, né? sim, Mas, sim. mas é importante, né? Dá uma Sim, dica. olha, a Eliane tá pedindo uma dica de café de manhã. Ah, não, eu falei errado. Eliane. Ah, não, é Eliane.
uma dica de café da manhã. Jonatas, vai aí que a bola é sua. Ô, boa. Tô brincando. Ai, ai. É assim, Eu na não conta. não dá conta de comer ovo, né? Eu acho engraçado, outro dia eu vi um médico falando assim, as pessoas reclamam de comer ovo todo dia de manhã, mas não reclamam de comer pão todo dia de manhã por 40 anos, né? Entendeu? Mas pão é gostoso. Pão não enjoa, Jonatas. Não vem querer comparar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bom. Na low carb, a gente não costuma comer muito café da manhã, né? Mas Uhum. você pode, não é proibido você comer carne. No Brasil parece que é proibido você comer carne de manhã, né? Mas, por exemplo, no Japão você come peixe de manhã. Acordou, vai comer peixe, né? Então, isso é uma coisa cultural do brasileiro aí que casquetou Tá, mas com pão de manhã. ninguém vai comer carne de manhã, Jonatas. Mas pode comer, não tem problemas. Não. E assim, tem as receitas, tá? As receitas low carb, por exemplo, eu quero comer um bolo. Claro, você está fazendo uma dieta low carb, né? Você não vai comer pão de Uhum. trigo dieta low carb. Então tem pães low carb, tem bolos low carb, Uhum. tem coisas que você Uhum. pode comer. Você pode comer vegetais, pode comer carne, tem vários, contanto que seja dentro da dieta low carb, eu Uhum. pessoalmente e a maioria dos meus pacientes, a gente não come no café da manhã, né? Uhum. Porque, Sim. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso para Eliane. A Eliane está colocando aqui, estou em crise, né? Ela está com dor e sangramento. Então, por exemplo, no caso da Eliane, eu tomo café, Eliane, mas eu não estou em crise, né? Nos períodos que eu estou em crise, o médico sempre pede para que eu evite o café, porque ele pode irritar ali o tecido intestinal, por exemplo. Em crise, geralmente, a recomendação é a gente tomar o chazinho, né? Um chá que é menos irritante. De alimentação, acho que pode ser um omelete, né, Jonatas? né? O ovo tem mil maneiras de se fazer, sabe? No Japão, só olhar para o Japão, você vê aí mais umas 50 que você não conhecia. Porque eles adoram ovo no Japão. É, Então, na China também tem umas maneiras bem diferentes. Tem um pudim de ovo. É bem interessante você ver outras culturas como elas usam o ovo, né? Não é só omelete, ovo frito, né? Ovo Uhum. mexido, dá para fazer outras maneiras aí, tá? Uhum. Mas você Uhum. tá, por Aí, exemplo, ó, a Silvane está dizendo que não come o café da manhã. Silvane, eu, por exemplo, eu acordo muito cedo, né? Então, eu não acordo com fome também. E uma das coisas, né, que a gente combinou, eu e o Jonatas, por exemplo, é que eu não vou comer se eu não estou com vontade de comer, eu não estou com fome. e Já aconteceu muitas vezes, né, do nutricionista falar, acordou, você tem que fazer a panqueca, comer tal coisa, tal coisa. E às vezes eu não consegui adaptar aquilo para minha vida, simplesmente pelo fato de que eu não gosto de comer de manhã. Então, o Jonatas já sabe, eu venho para o trabalho, é porque não está aqui, mas eu venho com a minha caneca de café, eu gosto de tomar o café de manhã, mas eu também não sou muito fã de comer de manhã, né? hum, Aqui que é isso aqui? E alguém aqui está dizendo também que sentiu aqui, ó, chorou no segundo dia sem pão. Tá vendo? É isso que eu falei, Jonatas. Eu acho que tem muito essa questão da adaptação inicial. Por isso que eu falei essa questão. Aqui eu não consigo ler o nome da pessoa que escreveu isso. Deixa eu ver. É a tá. Gracilis, né? Aham. Mais do que comer o que queremos, é comer o que nos traz saúde, é sair da... Isso mesmo, Grazi, experiência própria. Eu te digo assim, é uma questão mesmo de adaptação, não é fácil. Eu falo É, muito isso para os pacientes, a- né? Eu sempre trago para a minha área, né? Para o odonto. Tem gente que senta na cadeira do dentista e quer sair com um dente com as facetas globais. E eu falo, olha, você não cuidou do seu dente durante 40 anos, não dá para eu resolver em um dia. Eu acho que é muito essa questão do processo de você ir adaptando e melhorando a sua alimentação. E é um processo difícil, até que você consiga sentir prazer também
naquilo que é difícil, É, né? Eu tô falando isso, Jonatas, porque para mim o doce, eu amo doce. O Jonatas me liberou comer o chocolate 70%. Era o isso. chocolate que eu queria comer lá atrás? Não, não era. Eu queria Não, comer o branco com cookies com i- caramelo. isso. Mas, né, no início, eu falei, pô, é o que tem. É, Hoje em dia, eu posso dizer, Jonatas, que eu amo, amo comer meu chocolate é, 70%. é. Entendeu? Eu amo também. É outro prazer. Eu coloco o chocolate na boca, eu falo, gente, não consigo mais comer o chocolate ao leite. Ele é muito, muito doce. Muito, muito, muito. Eu Muito, é uma coisa. Não dá para você comer um chocolate ao leite porque fica super enjoativo, sabe? amo. Então E, é uma questão de você ir também, eu acho que disciplinando o seu paladar. Então, o chocolate amargo para mim hoje, gente, é um deleite. Eu como feliz, agradecendo a Deus por exato. estar conseguindo comer uma sobremesa, porque eu achei que eu não fosse mais ter essa chance, né? É, a questão que eu ainda sofro um pouco na low carb é o fato de que, pelo fato de eu ser ativa, a minha quantidade de carne deveria ser maior. Eu sei que nem sempre eu Sim. como aquilo que o Jonatas me prescreveu, Aham, né? aham. Então, eu, às vezes, essa questão, você até comentou, né, Jonatas, que o homem tem mais facilidade de comer carne do que a mulher, Tem, tem, né? tem. Na maioria dos casos, Então, é. então, isso é uma coisa que, para mim, às vezes eu sinto um pouco de dificuldade de atingir aquela quantidade de carboidrato prescrito. Então, Quem não isso é uma das coisas que eu até te pergunto, como é que eu poderia equilibrar melhor isso, né? é assim, não é mandatório, né, Thaís? Mas igual eu te falei, assim, se você gosta de usar whey protein, seria interessante. Ou você come ovo para substituir a carne. O importante o importante são as proteínas, né? E Sim, você, uma época que você estava tirando a faixa preta lá, que você ia todo dia para o treino, né? Fazer sim, treino de faixa preta, né? sim, Então, sim. assim, é bem desgastante, né? Sim, sim, sim. Uma coisa que eu estou tentando também fazer, uma mudança, Jonatas, é, por exemplo, a carne vermelha, para nós que temos a doença de Crohn, também tem uma digestão mais lenta, mais difícil, sobrecarrega mais o intestino, desculpa. Sim, Então, quando possível, né, eu tenho feito a substituição pelos peixes. sim, Então, também nem sempre é possível, mas quando dá, né? As meninas aqui no consultório até brincam que eu trago a minha latinha de atum. O pessoal fala que eu trago a comida de ó, peixe, mas pessoal, enfim, a comida de gato, sei lá. a comida de Eu gato. trago, eu gosto O pessoal, de gato. eu adoro atum, adoro. Eu também gosto, eu também gosto. Mas é É, porque eu acho que o peixe, de uma maneira geral, você dá uma enjoada se você come de segunda a sexta, sim, sabe assim? sim, Né? sim, Eu acho que você tem uma hora que você fala, ai, não aguento mais comer peixe, né? Então, eu sim. estou tentando adaptar aquilo ali dentro de uma coisa que eu consigo para ficar viável e eu conseguir manter a longo prazo, né? Do que fazer super restritiva também e não conseguir manter isso mais tempo. Então, assim, cara, é sério, eu sofri e às vezes eu sofro, mas às vezes também eu me permito. Eu sou 100% honesta com o meu nutricionista. Então, às vezes eu vou, como um pouquinho, foi como eu falei. Eu não consigo mais sentar e comer a quantidade de bolo que eu comia, porque eu acho que virou uma chavinha, né, na cabeça, Hum, e aquilo ali você já vai racionalizando melhor o que você coloca no seu prato, né? Mas eu também, É, né? tudo é questão de hábito, eu acho, assim, sabe? Tudo. Por exemplo, o jejum. O jejum é uma questão de hábito. Até a pessoa que falava, assim, por exemplo, eu tenho duas pessoas aí que comentaram que eu conheço bastante. Uma delas é minha paciente, tá? A Silvane, e a outra é uma Uhum, seguidora. Tem muitos anos que ela me segue, a Gracilisa aí. Então eu uhum. conheço ela. E assim, o jejum, tem pessoas que eu conheci várias pessoas que falavam, nunca vou fazer jejum, sabe? Mas é uma questão de hábito. Sim, Você vai pulando o café da manhã, por exemplo. Você
você não toma café da manhã, certo? Uhum. Então, isso já é um jejum, né? Sim, Então, é sim. um jejum de 16 horas, mas Aí eu fui assim também, eu fui pulando café da manhã, fui indo mais, né? Depois comecei a pular o almoço, né? Aí depois eu fui indo, o almoço ia, o jantar, entendeu? Mas é uma questão de hábito, tá? E outra coisa, Meu Deus. por exemplo, o, no caso do jejum, ele é tão, assim, mental, assim, cerebral e mental, assim, digamos assim, que, assim, eu não até a pandemia, eu não almoçava nem tomava café da manhã nos dias que eu não estava fazendo jejuns maiores, né? Eu só jantava, né? Só jantava quase todo dia, só jantava. Então eu ia para o trabalho, eu também sou servidor, né? Eu ia para o trabalho, não tomava café da manhã lá, todo mundo comendo lá, eu não, e no almoço também não, né? Todo mundo saía para comer, ou se não comia lá mesmo, e no trabalho, e eu não comia. E eu não sentia fome, o que é interessante é isso. Aí quando alguém me chamava, falava assim, não, mas vamos lá almoçar com a gente em tal restaurante que você gosta, não sei o quê, aí eu já começava a sentir fome, entendeu? E eu não sentia fome na hora. Uhum. Então é uma coisa muito de hábito e mental mesmo, assim. É tudo um Mas, treinamento, né? Jonatas, Hum. mas uma dúvida que eu tenho. Para nós que temos doença de Crohn, o jejum, ele traria algum benefício para o paciente que tem uma Sim, doença autoimune? sim. Qual seria o benefício que eu poderia ter com o jejum? Então, por exemplo, é, eu automaticamente faço, uma vez que muitas vezes eu pulo meu café da manhã. Então, eu Isso. quero saber qual o benefício que isso traz para o meu corpo. O jejum, ele é anti-inflamatório também, tá? Então, assim, e só por isso já é interessante para doença de Crohn, né? Ah, Certo? O jejum uhum, ele por si só, ele já é anti-inflamatório, né? Porque você dá um tempo também para as suas células se recomporem, porque na inflamação você perde, né, as células lá. Às vezes você tem úlceras, né, na doença de Crohn. Então, assim, uhum. com o processo de digestório, a digestão, o seu corpo ele está muito ocupado naquilo ali, na sua digestão, tá? Tem até, Uhum. eu acho que o médico que ganhou o prêmio Nobel lá de medicina em 2016, eu acho, ele foi sobre jejum, sabe? O prêmio Nobel dele. E por quê? Porque ele mostrou que no jejum seu corpo tem tempo de fazer uma autofagia, de destruir as células que estão ruins, estão inflamadas, ou por qualquer motivo elas estão quase morrendo, e renovar, Uhum. né? Destruindo essas células ruins e renovar por células boas. Então, só por isso o jejum já é anti-inflamatório, porque você tem essa renovação das células, entendeu? A autofagia. Uhum. Então, assim, Uhum. muito, eu acho muito interessante, mas cada caso é um caso também, né, na doença de Crohn. Então, eu não posso falar aqui na live que todo mundo que tem doença de Crohn deveria fazer jejum, né? Porque é uma Sim, coisa sim, sim, claro, claro. Não, muito. porque vai depender muito da fase que esse paciente se encontra, né? Que automaticamente, se ele está em crise, não existe esse diálogo com ele, né? Mas Aham. é mais para uma questão do paciente, acho que em remissão, né? Assim, né, Jonatas? Então, Isso, é dar tempo do organismo conseguir fazer uma renovação dessas células, né? isso, exatamente, exatamente. É muito interessante isso, tá? Quanto maior o tempo, digamos assim, a partir de 2 dias mais ou menos de jejum, essa renovação é intensificada, tá? Mas aí não estou falando para você já pegar e ninguém aqui na live já fazer jejum de 2 dias igual eu faço, né? É Uhum, sempre um negócio, uma evolução, tá? Então depende do seu caso também, uhum, mas o jejum é um treinamento, igual eu estava falando, que eu fui pulando café da manhã, depois o almoço, depois o jantar, e aí foi para outro dia, não sei o quê. uhum, E foi um treinamento. A Midori
que sabe aqui que eu fazia os treinamentos aí fazer os Nossa, testes, né? E às vezes eu não sabia que eu era bom de jejum, né? Que eu ia me sentir bem fazendo jejum. Tem gente que não se sente bem. Então, eu não sabia. não. Fui fazendo testes e para mim foi muito bom. Hoje mesmo eu estava de jejum até agora, até às 7 horas agora. Um pouquinho antes eu comi alguma coisa antes da gente começar a live, mas eu tava há 2 dias. Normalmente segunda-feira eu não como nada, né? Então para mim é normal Nossa, eu que horror. fazer 2 dias de Que horror. horror, né? Tem gente Ó, que a Eliane. dias. Não, credo, não. Tem gente que faz A 15. Eliane colocou aqui que ela fica bem tomando só líquidos. Então, é uma coisa muito pessoal, né? A doença de Crohn, né? Tem gente que sente bem tomando só líquidos. Tem gente que Nossa, sente. só água. Só água por 32 horas. É, Gente, eu tô chocada. Eu tenho muito que evoluir nessa vida, porque eu não tenho a menor vontade de fazer jejum, gente. Foi aí, uma ó. experiência maravilhosa. A Eu, eu, Silvane que tá dizendo aqui, como pode, gente, ser bom passar fome? Tô fora. mas você não sente fome. As pessoas acham que você vai no jejum, a fome só vai aumentando até você assim comer seu braço, assim, né? Não, Uhum. né? Ao contrário, no jejum a fome vai diminuindo. No primeiro dia é o pior dia de jejum. Depois você vai perdendo a fome, tá? Você não Nossa. vai, você vai perdendo a fome. Então é bem interessante o jejum, até para fazer um teste mesmo de, será que eu consigo fazer jejum? Eu acho E interessante. aí, no jejum, Jonatas, foi aquilo que a gente conversou. Você pode fazer as atividades normais, né? Tipo assim, E atividade física, trabalhar, fazer tudo normal. Você não precisa parar com as suas atividades no jejum, né? não, hoje, por exemplo, eu ia fazer musculação, tava com 48 horas aí de jejum, né? Eu fiz musculação hoje, lá com umas 40 horas, e fiz, e ia fazer uma caminhada de 1 hora depois, né? Só que não deu certo eu fazer a caminhada. Então, não precisa você parar a sua vida porque você está de jejum, né? Ao contrário, tem gente que faz... Eu conheço gente que faz crossfit, por exemplo, que é bem, bem puxado, né? Que já me Uhum. disse que quando está de jejum fica mais forte, faz um crossfit mais Meu rápido. Deus, gente, meu Deus. Não, realmente, isso é uma segunda fase para eu melhorar na minha vida, porque assim, jejum não Aí, entra para mim. tá É só essa parte da manhã. tá vendo? A Érica tá falando, jejum é tão gostoso e quanto mais longo você se sente, mais ânimo, viu? Ah, não, não, Érica, não, para. Eu tô falando que é bom, né? As Sim. primeiras 24 horas são as mais difíceis, porque é quando você fica com mais fome, e no caso dela é quando ela fica mais ligada. É porque o jejum, as pessoas acham que a pessoa vai ficando fraquinha, mas é o contrário, a pessoa vai ficando mais elétrica no jejum. É o contrário. Né? Nossa. É que você gosta muito de comer, né? Muito de comer. Mas, e a nossa próxima live sobre dentes? Tá tudo certo? Tá? Vamos fazer também? Como é que é? Vamos, depois a gente vai, depois vamos agendar também. Você queria falar sobre diabetes, né? E as questões em Isso. relação aos dentes, né? Perda dentária. Mas, assim, de uma maneira geral, Jonatas, a diabetes também não deixa de ser uma condição que vai interferir na cicatrização, né? No processo de regeneração tecidual. E uma vez que a pessoa não está compensada, né, ou seja, não está em remissão dessa doença, ou essa doença não está controlada, ela vai tendo uma perda óssea, né, ela vai tendo uma debilidade nesses tecidos, e uma das primeiras características do ponto de vista odontológico, de fato, é a perda de elementos dentários, né? Na verdade, assim, a gente não vai conseguir evoluir muito mais nesse assunto, porque
o que é uma pessoa com diabetes controlada? Ela se torna um paciente normal, Normal. né? Então, normal, Jonatas, você não tem nenhuma contraindicação cirúrgica, você pode fazer cirurgia, você pode fazer procedimento, você pode fazer o que você quiser. Nada mais é do que eu, doença de Crohn, em remissão. Eu também fico mais livre, né, para fazer procedimentos e outras coisas, assim é o paciente diabético. Porém, quando descompensa, ele vai se manifestar, né, como eu te falei, na deficiência de regeneração dos tecidos, né, numa perda óssea maior, e isso faz com que ele venha a perder elementos dentários, né? Então, o que muda? O paciente que tem diabetes, ele automaticamente tem que ter um controle de higiene, né, uma revisão periódica no consultório odontológico muito mais regular do que o paciente que não tem, né? O que muda é esse controle, sabe, Jonatas? Aham. Vamos falar mais sobre isso na próxima live, que eu acho que é interessante esse assunto de diabetes assim, e odontologia e dentes, né? Então, acho que dá para fazer uma outra live sobre isso. Mas eu gostei muito da nossa live. Eu espero que ela fique gravada aí, que isso aí é uma surpresa para quem faz a live, que só quando a live fecha, quando acaba, é que você sabe se ficou gravado ou não. Então é sempre uma surpresa no final, sabe? Ah, é? Às vezes ela não fica gravada, tá? Uhum. Então, sabe se ela está gravada ou não. Eu espero que ela fique. Assim, ultimamente ela tá ficando gravada. Se ela ficar gravada, eu vou subir ela pro YouTube também, tá? Então, Tá. eu tô botando todas as minhas lives que eu tô fazendo aqui no Instagram, eu tô botando no YouTube, porque ali também tem uma divulgação legal, sabe? Tem pessoas que Uhum. procuram Uhum. essa. Por exemplo, lá o vídeo que eu fiz sobre a doença de Crohn lá, né? No YouTube, ele foi bastante assistido lá. Então, e eu fiz só pro YouTube, né? Não botei no Instagram, porque é um Sim. vídeo longo, né? E Uhum. então e tem pessoas que gostam muito também de ver a live, não estão aqui, né, na hora, mas vê depois. Então, a, Uhum. a vantagem do YouTube é que você consegue ver um pouquinho mais rápido. Então, assim, a Uhum. live tem 1h20, aí você bota lá um pouquinho mais rápido, você botar rápido, a pessoa vai ficar com voz de esquilo, Sim. mas você consegue ver um pouquinho mais rápido. Então, eu acho interessante também subir para o YouTube para divulgar mais também, né, essa história. Essa Uhum. live que Uhum. ficou legal. Então, assim, eu Sim. espero que dê pra fazer a outra também, Tá bom. tá? Se eu puder só falar com as pessoas que nos assistiram, né, e Sim. que também possuem doença de Crohn, como eu tenho doença de Crohn, né, eu queria dizer para vocês, né, até queria agradecer todos os comentários, eu vi que tem gente aí falando que em jejum tem dor de cabeça, com certeza eu também tenho, e devo ficar com um péssimo humor, prefiro não tentar, mas enfim, eu só queria deixar registrado que, apesar de toda dificuldade, né, a nossa vida envolta aí a consultas, muita medicação, uma série de processos que a gente passa e que só nós sabemos a dificuldade que é, né? Mas que fique aqui também, né, a mensagem de que hoje, né, eu estou em remissão e a alimentação é um desses pilares que faz com que a doença ela fique bem basal, né, bem escondidinha. Então a gente tem que ter essa disciplina, né, da comida, da alimentação, essa disciplina da atividade física, né? Você está se movimentando seu corpo e que é possível, né? A gente ter uma vida de qualidade. Como eu falei lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico, né? Foi dado junto com o diagnóstico da doença de Crohn
uma série de limitações que eu pensei que a minha vida fosse se restringir a ficar doente, 7 né? anos. Então, eu imaginei que eu nunca pudesse, né, ser profissional ou ser mãe. E eu sou mãe, estou aqui no meu consultório falando com vocês. Eu acho que depende muito da gente ser disciplinado, né, da gente conseguir. Não é só uma questão nossa, também é bom que se diga isso, porque fica parecendo que, se você fizer, você consegue. Não necessariamente, tem muitas coisas que fogem das nossas mãos, né? Mas aquilo que é possível, né, a gente se cuidar, né, faz toda a diferença, porque é muito bom viver sem dor. Finalmente, eu estou conseguindo saber o que é isso, né? E a alimentação, com certeza, é uma das coisas que influenciou muito nesse sentido. Só queria deixar registrado. Não, foi muito legal essa live, gostei muito. E eu acho que vai Obrigada, ajudar, Gina. eu acho que vai ajudar muito mesmo as pessoas que têm doença de Crohn. Você faz parte acho que vários grupos, né, de doença de Crohn aí Sim, no WhatsApp. Então, eu espero, como eu te disse, que é só uma surpresa no final, mas eu espero que fique gravado para conseguir compartilhar tanto aqui no Instagram como no YouTube também. Tá tá bom? bom, Jonatas. Obrigada, obrigada, viu, gente? A todos que Obrigado entraram e por puderam você. nos assistir. Boa noite, então. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, obrigada.